Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, queridos. Queridos, quando nós olhamos para a nossa missão como igreja, de ser como Jesus e servir como Jesus, queridos, nós precisamos olhar essa primeira expressão em ser de um modo relacional. O ser como Jesus, queridos, ele nasce a partir de um relacionamento, amém? Quando nós nos relacionamos com Ele, queridos, o ser de Jesus vai sendo transformado, sendo moldado em nossos corações. Vamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Nós vamos ser, queridos, a partir daquilo que nós conhecemos de Deus, daquilo que Deus vai se revelando a nós. E vamos servir, queridos, para quê? Para fazer Jesus conhecido. Nós poderíamos resumir também entre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. A partir do quê? A partir de um relacionamento profundo com Ele. Quando nós nos relacionamos com Ele, queridos. E eu e você somos chamados a conhecer a Deus. Olha o que 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18 nos fala. Segunda carta de Pedro, no verso 6, no capítulo 3, no verso 18. Preste atenção aqui, ó. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor. Queridos, somos estimulados a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então existe um crescimento na graça e no conhecimento. Queridos, eu e você somos estimulados a crescer. Fala assim, nós vamos crescer. Mais uma vez, bem forte, nós vamos crescer. Queridos, nós somos estimulados a crescer. Nós precisamos crescer, avançar nesse conhecimento, nesse conhecer. Olha essa promessa, queridos, que interessante. Daniel capítulo 11, verso 32. Olha que interessante. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas, sempre quando tem um mais, querido, na palavra de Deus, preste muita atenção. Os mais de Deus são impressionantes. Mas, o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que conhece o seu Deus, essa é uma promessa para mim e para você. Um povo que conhece o seu Deus. O seu Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus pessoal, queridos. Você sabia que você tem um Deus? Que você não está sozinho? Sim ou não? Um Deus relacional, um Deus que se relaciona, um Deus que nos resgatou e que nos chamou pelo nome. Olha o que 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 10 nos fala. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Queridos, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos e somos isso pela obra redentora de Jesus. Eu e você somos de Deus, queridos. E o melhor, Deus é nosso. Fala um amém aí, para você se empolgar com isso. Queridos, nós temos um relacionamento e nós temos um Deus pessoal.
Nós temos um Deus pessoal. Olha o que Apocalipse capítulo 1, do verso 5 ao 6 nos fala. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Queridos, aquele que nos amou. Jesus te amou. E na cruz Ele prova esse amor. Então nós temos um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco, queridos. Jesus nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que nos fazia separação entre nós e Deus era o quê? Os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Hoje em Cristo Jesus, queridos, nós temos acesso a Deus. Ele nos perdoou pelo novo e vivo caminho, pelo véu da sua carne, e podemos falar que temos um Deus. Eu e você não estamos sozinhos. Nós temos um Deus. Olha a promessa de Daniel, Daniel capítulo 11, verso 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus. A palavra-chave aqui, queridos, é conhece ou conhecer. Existe um povo, mas existe um povo que conhece o seu Deus. Queridos, dentro da igreja existe um povo, sim ou não? E dentro desse povo, existe um povo que conhece o seu Deus. Que conhece o seu Deus. A palavra-chave aqui é conhecer, queridos. E olha o que a palavra conhece significa. A palavra conhece é iada, queridos, no original. Que é conhecer, aprender, perceber e ver, descobrir, discernir, distinguir, saber por experiência. Queridos, essa palavra iada é a mesma palavra que você encontra em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando diz assim: Adão conheceu a Eva e Eva deu à luz ao seu filho Caim. Algumas traduções vão falar, e Adão coabitou com Eva. É a mesma palavra, iada, é a mesma palavra que nos dá a direção de um conhecimento íntimo. De relação sexual, de um conhecimento íntimo. É esse conhecimento íntimo, queridos, é esse conhecer, é esse conhecimento íntimo, de conhecer de forma relacional. Não é um conhecimento simplesmente intelectual, mas um conhecimento pela experiência relacional. Quando nós nos relacionamos com o nosso Deus. Consegue me entender, sim ou não? Sabe por quê, queridos? Existe uma diferença entre conhecer e conhecer, sim ou não? Sim ou não? Existe uma diferença entre conhecer e conhecer. Muitas vezes para nós, queridos, quando falamos em conhecimento, entendemos na nossa geração que nós vivemos, entendemos que nós conhecemos pelo acúmulo de informação que nós temos a respeito de um assunto, ou a respeito de uma pessoa. Só que não é esse tipo de conhecimento, queridos. Não é o conhecimento que vem pelo estudo. O estudo faz parte, sim ou não? O estudo faz parte do processo de conhecer, mas o estudo não é, queridos, o processo completo. Não tem a ver o tanto de informação que você tem de Deus. Quer ver um exemplo? Você pode falar para mim assim: eu conheço o Neymar. Vamos pegar alguém famoso aí. Eu conheço o Neymar. Sei tudo sobre a carreira dele, sei todos os números, sei aonde ele errou e acertou segundo a minha concepção. Falo dele, falo da chuteira, do número do pé, falo tudo sobre ele. Tenho muita informação sobre ele, mas eu nunca sentei na mesa dele. Nunca. Eu não tenho intimidade com ele. Então eu não o conheço. Vão ter pessoas que vão ter muitas informações sobre Deus,
mas nunca sentaram na sua mesa. Sim ou não? Pastor, como que conhecemos a Deus? Como crescemos nesse conhecimento? Primeiro, através da sua palavra. Queridos, o nosso Deus é o Deus da palavra, sim ou não? Não tem como desassociar Deus da sua palavra. Olha o que 2 Timóteo capítulo 3, verso dos 16 ao 17, na nova versão transformadora. Olha que interessante essa tradução. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Toda a escritura, queridos, é inspirada por Deus e ela nos ensina ao quê? A pôr em ordem as nossas vidas. Como que conhecemos a Deus? Ou crescemos nesse conhecimento? Crescendo no conhecimento que nós temos com relação à palavra de Deus, se relacionando com a sua palavra. Ela nos ensina, queridos, o que é verdadeiro. A palavra de Deus nos ensina o que é verdade, queridos, não o que é certo ou o que é errado. Você sabia que nem sempre as tuas certezas são verdade? Sim ou não? Ah, eu tenho certeza, mas será que isso é uma verdade absoluta de Deus? E a palavra de Deus, queridos, ela nos confronta. Sabe por quê? O nosso coração é uma fábrica de ídolos, de deuses. Você já ouviu aquela expressão quando você está discipulando alguém, a pessoa fala assim: ah, eu acho isso ou aquilo, sim ou não? Principalmente o novo convertido. Eu acho que Deus faz assim, eu acho que faz assado, eu acho... Sim ou não? Eu e você trazemos uma bagagem de experiência. E a gente acha que Deus faz isso, faz aquilo, que Deus é assim, que Deus é assado. De repente a palavra de Deus vem nos mostrando quem Ele é e vai destruindo os deuses que nós criamos. Meu primeiro discipulado, queridos, quando eu fui fazer discipulado, tinha uma pergunta no livro Discipulado que nós usamos até hoje, há 20 e poucos anos atrás. Qual é a imagem que você tem de Deus? Sabe qual que era a imagem que eu tinha de Deus? De um homem, de um ser extremamente severo, pronto para me castigar. Pronto, assim. Tipo Zeus, assim, com um raio na mão, assim. A hora que você errar, eu te mato. Por quê? Porque eu refletia aquilo que eu via do meu pai. Deus é assim, queridos? Não. Só que existia um Deus que eu havia criado, segundo as minhas experiências, que dizia que Ele era assim. Através do relacionamento com a sua palavra, esse Deus que eu criei foi destruído. Consegue me entender, sim ou não? Construímos deuses sobre essas experiências, e a palavra de Deus, ela destrói esses deuses. Quantas vezes, queridos, achamos que Deus é assim, ou vai fazer assim, e acaba. Quando a verdade vem, é destruído. Esses dias estava vendo uma live, queridos, eu gosto de estudar ainda educação física, eu gosto de ver algumas coisas, estava estudando uma live, um doutor em musculação, ele estava falando sobre volume de treino. Volume de treino, basicamente, é o tempo que você passa na academia durante a semana, o volume de treino. E eu tinha um volume de treino fixo que eu tinha estudado, e ele falou assim: ó, isso aí não é mais assim. É assim. Eu falei para a Kelly ainda, falei, não estou entendendo nada do que ele está falando, porque é totalmente o contrário do que eu tinha estudado. E ele pegou, queridos, dados científicos, pesquisas científicas sérias, e mostrou, estava lá na tela. Daí eu tinha uma experiência e uma verdade, sim ou não? Foi confrontada com outra verdade. O que acontece? Você fica confuso. Falei, meu Deus, nada a ver isso aí. Fui me perdendo. Depois fui pesquisar mais um pouco, falei, cara, é isso mesmo.
quando a verdade vem, a verdade de Deus vem sobre nós, ela desmonta os nossos conceitos. Porque nem sempre as nossas certezas são verdades. Posso ouvir um amém? Conhecemos a Deus assim, através da Bíblia, da sua palavra, conhecendo Ele. Pastor, eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia, mas não refletem a Cristo. Você deve estudar a palavra, sim ou não? Mas você precisa aprender a se relacionar com a palavra. Não estudar ela de forma simplesmente intelectual. Uma vez ganhei um amigo meu para Jesus, queridos. Ganhei ele, levei ele para a igreja. Nós ganhamos a mãe dele para Jesus também. E a mãe dele foi professora de história e geografia a vida inteira. Quando nós falamos para ela, você precisa se relacionar com a palavra de Deus. Ela pegou a Bíblia e ela estudou como? Como uma professora. Ela leu como um livro de história. Extremamente inteligente, deu aula a vida inteira, estudou, analisou, marcou pontos, sabia muito. E não havia transformação de vida nem uma. Porque se relacionou de forma simplesmente intelectual. Pastor, a parte intelectual faz parte do processo, sim, mas não é o fim. Ela só faz parte do processo. Só faz parte do processo. Olha o que João capítulo 6, verso 63 nos fala. O Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Olha como que a NVT traduz esse versículo. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. As palavras de Jesus são Espírito e são vida. Ela age além do nosso intelecto e da interpretação intelectual. As palavras de Deus, queridos, atuam em nós, dando vida. Por isso que é um conhecer íntimo. Nós nos relacionamos com a palavra como um conhecer íntimo. Elas são espírito e vida para nós. Pastor, como conhecemos a Deus? Através da comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Olha o que 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, dependendo da tradução, é verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A graça de Jesus que nos salvou, o amor de Deus Pai que nos envolve e a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo que nos leva à revelação, à iluminação do nosso coração, aonde nós começamos a entender a palavra de Deus de forma viva. Sim ou não? Quando nós lemos aquele versículo que salta, você fala, parece que Deus falou comigo agora. Além do nosso intelecto. Olha o que Atos capítulo 1, verso 8 nos fala. Atos capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, só podemos ser testemunhas de Jesus, queridos, através desse empoderamento, ser como Ele, servir como Ele, através do poder do Espírito Santo que vem sobre nós. Nós somos revestidos de poder para quê? Para sermos testemunhas. Testemunhas. O relacionamento com o Espírito Santo, com esse empoderamento, queridos, é para sermos testemunhas. E é impossível tentar ser uma testemunha de Jesus sem esse poder, sem essa comunhão com o Espírito Santo. Olha que interessante o que essa palavra testemunha significa, queridos. A palavra testemunha é martus, que dá origem à palavra mártir. Olha ali no 1C1.
aquele que por seu exemplo provaram força genuína de fé em Cristo por sofrer morte violenta. Recebereis poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão os meus mártires. Aqueles que vão morrer pela causa. Se não for de forma literal, você vai morrer por dentro. O teu eu vai ser crucificado juntamente com Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Fala um amém aí. Se fosse promessa de prosperidade, de vitória, estava todo mundo dando glória a Deus, aleluia. Mas vocês vão receber poder para vocês serem os meus mártires. Estou com um livro na cabeça, queridos, para escrever o Evangelho da Morte. É verdade. A maioria dos nossos problemas, queridos, até emocionais, é porque nós não morremos ainda. E se você for para terapia, o teu terapeuta vai falar o que para você? Você tem que se preservar. Enquanto Jesus está falando, você tem que morrer. Você já chutou um cachorro morto? Não? Se você chutar um cachorro morto, ele vai te morder? Por quê? Está morto. Morto não reage, queridos. Eu estudei 1 ano e meio anatomia. Como eu não ia muito bem em anatomia, eu sempre pedia para o professor para mim suturar os defuntos, costurar eles de volta, colocar tudo para dentro e costurar. Daí eu ganhava meio ponto todo semestre. Ficava lá mexendo com o morto. Querido, você pode fazer o que você quiser no morto, ele não faz nada, ele não responde. Nós estamos mortos com Cristo e a nossa vida está escondida nele. 99% dos nossos problemas emocionais seriam resolvidos. Autoproteção é o contrário de amor. Você tem que se proteger, você não tem que se envolver tanto. Queridos, corre de uma vez para a cruz. A vida vai ficar muito melhor. Sim ou não? Que daí você experimenta o poder da ressurreição. Fecha parênteses. Queridos, esse é o poder para viver uma vida para Cristo, queridos, onde eu e você conhecemos a Deus de forma íntima, a ponto de viver para Ele. Conhecemos a Deus e conhecemos o morrer para Cristo. Olha o que Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos fala. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Queridos, quando você olha a história de Paulo, Paulo sobe para Jerusalém, queridos, Paulo sobe para morrer. O viver é para Cristo e o morrer é lucro. Isso só é possível através da comunhão com o Espírito Santo, é obra dele, queridos. O meu papel é decidir se render a essa obra. Eu estava lá em Campo Largo, queridos, eu estava dando um exemplo. Quando alguém te ofende, queridos, te machuca, se você começa a brigar com Deus, ou você entra diante de Deus, o que o Espírito Santo vai falar para você? Perdoe, sim ou não? E você fica brigando com Deus ali, não vou perdoar, não vou perdoar. Não, a culpa não é minha, a culpa é dele, que o Senhor mate ele. Passa-se um tempo, queridos, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, você pensa, não, morrer é muito ruim, né? Mas que ele quebra uma perna, só uma perna, a direita ainda, se ele for destro, se for canhoto, a esquerda. Passa-se um tempo, você está brigando com Deus ali, queridos, brigando com Deus, e o Espírito Santo te conduzindo, morra, morra, morra. Daí de repente eu penso assim, tomara que ele bata um minguinho do pé no canto de um móvel e vire para o lado seu, tá? De repente, queridos, você simplesmente se rende e perdoa. Não é assim? É ou não é? E eu preciso, queridos, me render a essa ação, desse conhecer íntimo com Ele. Quando
quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós começamos a conhecer a Deus. Sim ou não? Quando nós olhamos para um versículo como esse, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, nós olhamos para a nossa vida, queridos, nós nos sentimos confrontados, sim ou não? Como morrer é lucro? Todo mundo ama Jesus, sim ou não? Mas ninguém quer ir para lá rápido. Ou você quer? E isso era literal, queridos, da vida de Paulo. Paulo buscou a morte. Por quê? Porque os mártires terão uma melhor ressurreição. E Paulo sabia disso. Ele buscou, queridos, ele foi atrás disso. Só que se não for uma morte por perseguição, nós temos uma morte do nosso eu todos os dias. Onde a palavra de Deus nos confronta, queridos, onde somos confrontados, onde nós precisamos morrer. Nós somos viciados em nós mesmos. O maior vício que nós vivemos hoje é o vício em nós mesmos. É o nosso prazer, as nossas vontades, o nosso jeito. Queridos, hoje você orar, queridos, de forma sincera, seja feita a sua vontade. Queridos, converse com qualquer pessoa. A geração que nós vivemos é seja feita a minha, independente da vontade de Deus. Se eu tiver vontade de comer tal coisa, eu vou. Se eu tiver vontade de fazer tal coisa, eu vou fazer. Por quê? Porque somos viciados em nós mesmos. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: você vai morrer. Eu vou te empoderar para você ser um mártir. Para você morrer para as tuas vontades. Negue-se a si. Pastor, eu não vou ter mais vontade? Claro que vai, querido. Sempre vamos ter. Eu tenho vontade de fazer churrasco de ovelha quase toda semana. Vontade eu tenho, mas eu nego a mim mesmo. Consegue me entender? Assim nós vamos conhecendo, queridos. É um conhecimento íntimo. Como conhecemos a Deus? Através da igreja. Através da igreja. Somos corpo de Cristo, queridos. Ele é o cabeça e eu e você juntos somos o seu corpo. Atuamos de forma diferente, mas nós somos um. Posso ouvir um amém? Atuamos de forma diferente, mas nós somos um. Nesse interagir, queridos, vemos Cristo se manifestando. Olha o que João capítulo 13, versículo 34 ao 35 nos fala. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Queridos, não só os de fora vão ver, queridos, mas quando nos relacionamos com amor, queridos, assim como Jesus nos amou, vamos conhecer melhor a Ele. Como que nós vamos conhecer o amor do Deus invisível, queridos? Através da relação que nós temos entre nós. Diz um amém aí. Como que eu posso falar que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu odeio o meu irmão a quem se eu não vejo, queridos, a forma de manifestar um amor visível é a maneira que nós nos relacionamos. A maneira do cuidado, da preocupação, dos grupos familiares, do tempo de comunhão, quando estamos à mesa, quando estamos dando risada, quando estamos brincando, quando estamos juntos, quando estamos vivendo e sendo igreja. O viver igreja de verdade. Quando nós deixamos as máscaras caírem, queridos, quando nós paramos de nos proteger e de nos defender, quando nós permitimos que as pessoas se aproximem de nós, quando nós deixamos que as pessoas nos conheçam como verdadeiramente nós somos. Você sabia que você criou um personagem? Sabia? Por causa das dores que você sofreu, das dificuldades que você sofreu, em busca de um amor incondicional, você criou um personagem à sua imagem e semelhança.
Você criou alguém para ser amado por outros. Você idealizou alguém que você não é, e você projetou essa imagem, e você vive essa projeção, achando que os outros precisam amar a essa projeção. E quando você vem a Cristo, a primeira coisa que morre é esse personagem, ou deveria morrer, muitos vivem com esse personagem. E quando esse personagem morre, você começa a viver o amor. Queridos, eu tinha um amigo meu, queridos, o Alexandre, negão desse tamanho aqui, ó, nada contra, não é racismo, tá? É porque eu chamo ele, é um negão desse tamanho aqui, ó. Queridos, era sair com o homem, a gente arrumava rolo, o homem que gostava de brigar. Uma vez a gente estava no show do Tijuana, queridos, estava lá, pula, aquele homem me tira a camisa, sai no meio, só maloqueiro lá, ele começou a girar, parecia o Pantro, assim, queridos, do Thundercats. De repente eu vi abrir uma clareira no meio do homem, assim, um homem assim, alucinado. Eu falei, pronto, só maloqueiro, vamos sair no soco de volta. E ele lá, igual um louco, alucinado. Acabava essas coisas, queridos. A gente sentava no meio fio da rua e ele começava a chorar. Esse homem é um doce de pessoa. Só que ele criou essa forma agressiva de ser o quê? Ninguém se aproxime de mim. Era simplesmente Hoje, se você vê ele, queridos, é um chorão. É bonito de ver um negão desse tamanho chorando. Chora por amor a Jesus, abraça as pessoas, beija. Assim como ele tinha um personagem, eu e você criamos um personagem. E esse personagem precisa morrer para que a gente experimente o amor da igreja, o amor de Cristo. Você sabe até o ponto que iniciou esse personagem. Uma vez estava com um amigo meu, 26 anos treinando jiu-jitsu, mesma história, 26 anos treinando jiu-jitsu, brabão assim, fez 5 lutas de MMA, ganhou 5, eu perguntei, como que você ganhou? Eu morria de medo, então eu batia para não apanhar. Só que você acha que ele falava que ele tinha medo? Você acha que ele falava? O personagem dele não deixava, ele era o bad boy, brabão. Daí a mulher dele falou assim, eu não quero mais que você lute. Ele chegou na academia assim, eu não vou lutar mais, minha mulher pediu para mim não lutar mais. Ele falou, estava morrendo de medo, não queria levar um soco na cara. 26 anos treinando jiu-jitsu, um dia ele pegou a faixa preta de jiu-jitsu, a gente estava em um culto, uma caixa que a gente entregava, aquilo que a gente queria entregar para Jesus, ele entregou aquela faixa. Eu impus as mãos sobre ele, ele caiu na hora. Eu falei para ele, Senhor, está morrendo um personagem. E ele falou, morreu, parecia que tinha uma pessoa que eu criei 26 anos dentro de um tatame e morreu dentro de mim. Hoje ele é pastor. Morreu aquela imagem, aquele personagem. Você está me entendendo, sim ou não? Quando nós deixamos isso acontecer, queridos, nós começamos a nos relacionar, queridos, nós começamos a viver a igreja. Olha o que Colossenses capítulo 1, verso 15 nos fala. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem que é a imagem do Deus invisível? Jesus, sim ou não? Hoje Jesus é o cabeça, sim ou não? Eu e você somos o quê? Corpo de Cristo. Se ele é a imagem do Deus invisível, eu e você somos a imagem do Deus invisível. Aonde as pessoas vão encontrar amor, queridos? Verdadeiro, no seio da igreja. Aonde é a manifestação do amor de Deus na terra? Aonde as pessoas vão receber um toque de cura, libertação, restauração e transformação? É na igreja. A imagem do Deus invisível, queridos. A revelação do amor do Pai também acontece nas nossas relações. Quando nos relacionamos através desse amor, queridos, manifestamos o conhecimento de Deus, perdoamos e somos perdoados, amamos e somos amados, ministramos e somos ministrados, sim, queridos. Assim, cada dia vamos crescendo no conhecimento de Deus. Crescemos no conhecimento de Deus nos relacionando. Queridos, você já conversou com alguém e de repente você fala uma coisa que você percebe que não é você falando.
Você às vezes não está nem discipulando, não está orando, você está só se relacionando. De repente você fala uma coisa e você percebe, cara, isso não fui eu. Foi Deus falando para aquela pessoa. Aquela pessoa é tocada por Deus, e quando ela é tocada, você também é tocado. Você percebe o amor de Deus se manifestando na vida dela e na sua vida. Aí nós começamos a entender que melhor é dar do que receber. É melhor tocar as pessoas do que ser tocado, porque, querido, se você for um canal de bênção sobre a vida de alguém, manifestar o amor de Deus, você vai ser extremamente ministrado, sim ou não? E isso acontece nas relações. Pastor, como que eu conheço a Deus? Se relacionando verdadeiramente com a igreja, se permitindo ser machucado. Você já foi ferido pela igreja? Eu já fui várias vezes. Só que eu também fui muito perdoado pela igreja. Que eu a mim para fazer besteira. Conhecemos a Deus, queridos, nos nossos relacionamentos. Conhecemos a Deus através da sua palavra, conhecemos a Deus através da comunhão com o Espírito Santo, e conhecemos a Deus através da nossa comunhão. Quando nos deixamos se relacionar. Aonde você vai aprender a perdoar, queridos? Dentro da sua casa e na igreja. Aonde você vai ver o amor de Deus fluindo, queridos? Aonde você vai ver as suas necessidades serem supridas? É na igreja. Por fim, olha que interessante, Daniel capítulo 11, verso 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Queridos, eu e você vamos prosseguir conhecendo a Deus. Posso ouvir um amém? Nós vamos conhecer a Deus dia a dia, e nós vamos nos tornar fortes, e nós vamos fazer proezas. Você está se sentindo fraco, queridos? Comece a conhecer a Deus, busque conhecer a Deus, se relacionar com Ele. Nós vamos nos tornar fortes e nós vamos fazer proezas. Não há impossíveis. Você recebe essa palavra no seu coração?